Olá, aqui é Isa Minatel, tamo junto, chazinho, livrinho, porque esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. A gente tá lendo O Que Sobra, do Príncipe Harry, e nós já estamos na parte 7 da leitura desse livro. Vai longe, essa leitura promete, e o livro é comprido, e o livro se divide em 3 partes. Então a gente tá na parte 7 dos vídeos, né? Mas na parte 1 ainda do livro, no capítulo 11. Vamos junto? Na manhã seguinte, papai e eu fomos para uma bela cabana à beira de um rio sinuoso, KwaZulu-Natal. Eu já tinha ouvido falar desse lugar, onde soldados britânicos e guerreiros zulus tinham entrado em conflito no verão de 1879. Já tinha ouvido todas as histórias e lendas, além de ter visto o filme Zulu incontáveis vezes. Mas agora me tornaria um exímio conhecedor, papai disse. Ele tinha organizado uma roda em volta de uma fogueira, onde nos sentaríamos em cadeiras dobráveis e escutaríamos o historiador de fama mundial, Davi Hatray, recriar a batalha. Talvez essa tenha sido a primeira palestra que eu tenha prestado atenção na vida. Os homens que tinham guerreado ali, o Sr. Hatray declarou, eram heróis, de ambos os lados, heróis. Os Zulus eram ferozes, verdadeiros, mágicos e usavam uma lança curta cujo nome era Iklua, batizada assim por conta do barulho de sucção que fazia quando era tirada do peito da vítima. No entanto, os meros 150 soldados britânicos presentes conseguiram resistir aos 4.000 Zulus, e essa defesa improvável, chamada de Orcas Drift, foi logo incorporada à mitologia britânica. 11 soldados foram premiados com a Cruz Vitória, o maior número já conquistado em uma batalha por um único regimento. Outros 2 soldados que contiveram os Zulus um dia antes da Orcas Drift foram os primeiros a ganhar uma Cruz Vitória póstumamente. Póstumamente, pai? Isso. O que quer dizer? Depois que eles... Você sabe. O quê? Morreram, menino querido. Embora fosse um motivo de orgulho para muitos bretões, o Orcas Drift era resultado do imperialismo, colonialismo, nacionalismo. Em suma, um roubo. A Grã-Bretanha estava violando e invadindo uma nação soberana para tentar roubá-la, o que significava que o sangue precioso dos melhores rapazes da Grã-Bretanha fora esbanjado naquele dia, segundo a visão de alguns, inclusive do Sr. Hatray. Ele não evitou esses fatos complicados. Quando necessário, condenava enfaticamente os britânicos. Os locais o chamavam de Zulu branco, mas eu era muito novo. Eu o escutei, mas ao mesmo tempo não escutei. Talvez tivesse assistido ao filme Zulu vezes demais. Talvez já tivesse travado muitas batalhas de mentirinha com meus soldados de brinquedo. Eu tinha uma concepção de batalha da Grã-Bretanha que não me permitia enxergar novos fatos. Essa parte aqui eu acho fabulosa. Eu tinha uma concepção da batalha da Grã-Bretanha que não me permitia enxergar novos fatos. Isso aqui serve para tudo na vida. Tem um tanto de coisa que a gente já tem uma concepção tão arraigada, tão formada, tão forte, que essa concepção que a gente tem primeiro nos impede de enxergar, de ouvir, de aprender, de abrir a mente para novas possibilidades, para novas concepções, para novos fatos, para novas formas de olhar para a mesma coisa. Isso acontece com a educação das crianças. Quantas pessoas que a gente quer trazer um olhar novo, que a gente quer convidar para vir um pouco enxergar a perspectiva da criança, a pessoa, não, isso é mimimi, isso aí é besteira, isso aí não funciona, isso aí é manha. Então, uma reflexão e um convite que fica com essa leitura de hoje, primeiro, para a gente começar que concepções arraigadas nós temos sobre qualquer área da nossa vida que nos impede de enxergar coisas novas, formas novas, possibilidades novas, interpretações novas, até sobre a nossa própria história. Que coisas aconteceram na nossa própria história que a gente olha e enxerga uma coisa só negativa e que de repente, se a gente procurar direito, se a gente se exercitar forte, a gente pode achar uma outra forma de olhar para aquilo, uma outra significação. Então, ressignificar, como nos convida a PNL, né? PNL é vida, gente. É muito interessante, é muito interessante. Portanto, me concentrei nas falas sobre a coragem dos homens, sobre o poder britânico e quando deveria ter me horrorizado, fui inspirado. Olha isso.
A caminho de casa, disse a mim mesmo que a viagem inteira tinha sido sensacional. Não só uma aventura extraordinária, como uma oportunidade de criar vínculos mais fortes com o papai. Sem dúvida, a vida seria bem diferente dali para frente. Capítulo 12. A maioria dos meus professores eram almas generosas que me deixavam em paz, que entendiam o que eu estava enfrentando e não queriam me causar problemas. O Sr. Dawson, que tocava órgão na capela, era extremamente bondoso. O Sr. Little, professor de percussão, era de uma paciência inacreditável. Confinado a uma cadeira de rodas, ele chegava de furgão e gastávamos uma eternidade para tirá-lo do carro e levá-lo à sala de aula. E como ainda precisávamos parar a tempo de levá-lo de volta ao furgão, nunca tínhamos mais que 20 minutos de aula de fato. Eu nem me importava. E em troca, o Sr. Little jamais se queixava, porque eu não melhorava na percussão. Alguns professores, entretanto, não se apiedavam de mim, como o meu professor de história, o Sr. Hughes Games. Dia e noite, do bangalô do Sr. Hughes Games, ao lado dos campos esportivos, ouvíamos os latidos estridentes de seus perdigueiros, Tosca e Bead. Eles eram lindos, malhados, de olhos cinzas. E o Sr. Hughes Games os tratava como filhos. Tinha porta-retratos prateados com fotos dos cachorros em cima da mesa. E essa era uma das razões por que muitos garotos o consideravam meio excêntrico. Por isso, foi um choque enorme quando me dei conta de que o Sr. Hughes Games me considerava um menino esquisito. Tem coisa mais esquisita, ele me disse um dia, do que um príncipe britânico levar bomba em história britânica? Eu não consigo entender, Gales. A gente está falando dos seus parentes de sangue. Isso não significa nada para você? Na dica de nada, senhor. A questão não era só que eu não sabia nada sobre a história da minha família. Eu não queria saber. Eu gostava de história britânica em tese. Achava algumas partes curiosas. Sabia algumas coisas sobre a assinatura da Carta Magna, por exemplo. Junho de 1215, no distrito de Runnymede. Mas sabia por que, através da janela do carro do papai, já tinha batido os olhos no lugar onde havia acontecido, ao lado do rio. Era um lugar lindo, o canto perfeito para estabelecer a paz, pensei. Mas pequenos detalhes da conquista normanda, ou os pormenores da rixa entre Henrique VIII e o Papa, ou as diferenças entre a primeira e a segunda cruzada, Deus me livre. A questão toda atingiu um ponto crítico quando o Sr. Hughes Games estava falando de como Charles Edward Stuart, ou Charles III, se enxergava, o pretendente ao trono. O Sr. Hughes Games tinha opiniões fortes sobre o sujeito. Enquanto as dividia conosco enfurecido, eu fitava meu lápis e tentava não cair no sono. Nem preciso dizer, né, gente, que aqui nós temos uma denúncia de como as aulas muitas vezes são chatas para as crianças, né? E aí, como é que aprende, né, com aula chata? Eu me lembro quando eu estava num castelo em Lisboa e tinha um grupo escolar e funcionários do castelo estavam fazendo uma encenação de uma coisa importante da história lá de Portugal que tinha acontecido naquele lugar, Castelo de Santo Ângelo, se eu não me engano. E foi sensacional. Aquilo é uma aula de história que as crianças com certeza vão se lembrar. Agora, aula de história, blá, 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 dentro de uma sala, é mais complicado, né? É mais complicado. De repente, o Sr. Hughes Games parou e fez uma pergunta sobre a vida de Charles. A resposta era fácil se o aluno tivesse lido os textos recomendados. Ninguém tinha lido. Gales, não tem como você não saber essa. Por que eu deveria saber? Porque é a sua família. Risadas, todo mundo riu. Baixei a cabeça. Os outros meninos sabiam que eu era da realeza, é claro. Se esquecessem por meia fração de segundo que fosse, meu onipresente guarda-costa armado e os policiais espalhados pelo terreno da escola ficariam muito felizes em lembrar-lhes. Mas o Sr. Hughes Games precisava falar aquilo em público? Precisava usar aquela palavra tão carregada? Família? Minha família havia me declarado uma nulidade, o reserva. Não reclamava disso, tampouco queria repisar o assunto. Melhor ainda, na minha cabeça, era não pensar em certos fatos, como a regra fundamental das viagens reais. Papai e o William nunca poderiam embarcar no mesmo voo, para não haver a possibilidade de que o primeiro e o segundo na linha de sucessão ao trono desaparecessem. Mas ninguém ligava se eu viajasse com um ou o outro. O reserva era dispensável. Eu sabia disso. Sabia qual era o meu lugar. Então, para que me dar o trabalho de estudar o assunto? Para que decorar o nome dos reservas passados? Qual era o sentido?
Além do mais, para que traçar minha árvore genealógica quando todas as linhas levavam ao mesmo ramo partido? A mamãe? Quantas razões para não querer pensar na família, estudar a família, falar da família? Quantas razões você tem? Ou que idealizações você faz e que então acha tudo maravilhoso e não enxerga as razões que tem? A gente às vezes faz isso, né? A gente foge de muitas maneiras, né, gente, para não sentir a dor. Depois da aula, fui à mesa do Sr. Hughes Games e pedi que ele, por favor, parasse. Parar com o quê, Gales? De me constranger, senhor. Suas sobrancelhas subiram até o cabelo como 2 passarinhos assustados. Argumentei que seria cruel discriminar qualquer outro menino como ele me discriminava. Fazer a outro aluno de Ludgrove perguntas tão incisivas sobre o tataraparente dele. O Sr. Hughes Games pigarreou e bufou. Tinha passado dos limites, ele sabia disso, mas era teimoso. É bom para você, Gales. Quanto mais eu te chamar, mais você vai aprender. Dias depois, no entanto, no início da aula, o Sr. Hughes Games fez um gesto para selar a paz, ao estilo da Carta Magna. Ele me presenteou com uma daquelas réguas de madeira com os nomes de todos os monarcas britânicos, desde Harold, em 1066, gravados dos 2 lados. Uma régua régia, sacou? A linha de sucessão real, centímetro a centímetro, chegando até a vovó. Disse que ela podia ficar na minha carteira, que eu podia consultá-la sempre que necessário. Nossa, eu disse. Obrigado. Minha gente, não é fácil. A gente acha que é só molezinha, que é só vida boa. Eu gostei muito desse livro porque ele desmistifica muito do que a gente imagina da vida da realeza. Só alegria, só curtição, né? Só a vida fácil, só riqueza, só mordomia. E aqui ele vai trazendo as dores, as dificuldades, os perrengues, né? Como diz a canção. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E na vida da realeza, a gente fica sempre fazendo um ideal de delícias. E aqui ele mostra algumas das dores. É isso, naquele momento sofrendo, né, pela perda da mãe, e tinha gente ainda que não se sensibilizava. E é isso mesmo, a gente não sabe qual que é a batalha que o outro está enfrentando, qual que é a dor que está por dentro do outro. Então, sejamos cuidadosos. Tá gostando? Me conta aí, que parte desse vídeo mais te chamou a atenção? Qual foi a parte que mais tocou fundo aí, que mais mexeu com você? Pega o número, né, do minuto e o segundo, coloca no comentário pra gente poder debater, que aí a gente consegue clicar lá, ir direto no ponto que te chamou a atenção e responder o seu comentário de maneira bem efetiva. Não só eu, como todo mundo que estiver acompanhando a leitura, né? E se você estiver acompanhando essa leitura muito tempo depois que o vídeo foi postado, coloca a data também, pra gente saber quando que você chegou aqui. Tamo junto! Se você tá querendo ler alguma coisa e, de repente, não tá com tempo, ou, enfim, gosta dos meus comentários, chá comigo que eu leio pra você. Vamos junto, gente! Um beijo grande e até o próximo vídeo.